Paz do Senhor, amém. Feliz pelo convite, apesar não congrego na Deus é Fiel, mas me sinto membro da Deus é Fiel como Igreja de Cristo, faço parte do GC Fatá, lá no Eusébio, e amo muito, tanto o pastor Marcondes, irmã Jusileide, como toda a Igreja Deus é Fiel, que tanto tem nos ajudado, acolhido minha família e proporcionado também momentos de ensino, estudo bíblico através do GC. Agradeço a oportunidade, o convite, pastor, fico grato e honrado. E gostaria de pedir à igreja que abrisse a sua Bíblia em Ageu, capítulo 1. Ageu fica um pouco antes de Zacarias, tá? Ageu, capítulo 1, verso 2, a partir do verso 2. Acharam já? Ainda não? Amém? Ótimo, fica também muito bom para acompanhar. Até peço que quem achou também o livro, continue com ele aberto, que nós vamos voltar no texto algumas vezes. Diz assim, Ageu, capítulo 1, verso 2. Assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e essa casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos Exércitos, aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece. E o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Subi o monte e trazei madeira, e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Senhor Jesus, nesse momento, Pai, estamos aqui, Senhor, para ser um canal Teu, Senhor, um canal do Teu Espírito Santo, para anunciar a Tua palavra, o Teu Evangelho, conforme Tu tem ministrado no meu coração e na minha vida, Senhor. Faça-nos entender os Teus propósitos, Deus, faça-nos entender a Tua vontade para essa noite, Senhor. Toca cada coração individualmente, Senhor, porque Tu conhece a vida de cada um aqui, Deus. É o que eu te peço, Senhor, já te agradecendo, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto do profeta Ageu, ele conta uma época onde o povo judeu estava retornando de um exílio de aproximadamente 70 anos na Babilônia. O povo judeu ficou preso na Babilônia por 70 anos, e aí ao momento em que o Império Persa toma a Babilônia, o rei Ciro dá autoridade para que o povo judeu pudesse retornar à cidade de Jerusalém, para fazer o que o príncipe, que se chama Zorobabel, havia pedido. Zorobabel pede ao imperador Ciro para que possa voltar a Jerusalém para reconstruir o templo. O templo que havia sido destruído na invasão dos babilônicos. Ciro permite, o povo judeu retorna a Jerusalém com essa tarefa, a tarefa que Deus tinha colocado no coração daquele povo. Esse era o chamado do povo judeu para aquele momento. Para isso eles foram chamados, para reconstruir o templo. E esse povo vai numa comitiva liderada por Zorobabel e pelo sacerdote Josué, anciãos, crianças, pessoas que serviam dentro das sinagogas que foram criadas na época do Império Babilônico, para construir um templo que antes havia sido referência da sua religiosidade e do poder que Deus tinha dentro do povo judeu, do povo de Deus. E Deus me deu essa mensagem como um paralelo. Há também a obra a qual Deus tem nos confiado. Da mesma forma que Deus deu àquele povo judeu um chamado específico e bem claro de reconstruir o templo,
Deus também tem dado, Jesus nos deu algumas orientações e principalmente uma grande comissão. Está escrito em Mateus 28, verso 19: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Em Marcos 16, 15 diz: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Da mesma forma que o povo judeu teve uma orientação bem clara do seu Deus, Jesus também nos deu uma orientação bem clara de ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Mas nesse texto que nós lemos aqui em Ageu, nós encontramos algumas características, algumas coisas que impediam o povo judeu de fazer a obra a qual eles foram chamados, que era construir o templo. Nós vamos comentar 3. A primeira coisa que eu percebo no texto é que os judeus, eles se achavam incapacitados para essa obra. Muitas vezes nós também nos achamos incapacitados para fazer esse ide, esse chamado de Deus. Talvez você esteja imaginando que ser um missionário só cabe a pessoas que tenham tido um chamado de largar tudo e pregar o evangelho, e você se acha incapacitado de fazer a obra que Deus confiou a você. Talvez você esteja pensando, não, eu não tenho ainda o que falar, eu não sei o que dizer, ou eu não falo tão bem quanto o pastor Marcondes. Essas coisas nos fazem achar incapacitados a ponto de não fazer o que Deus mandou nós fazermos, independente se a gente está apto ou não. É uma obrigação, é um chamado, é uma comissão. O povo judeu estava assim. Eles passaram 70 anos exilados na Babilônia, e ao retornar para Jerusalém, aquela cidade já estava habitada por outros povos, e aqueles povos não queriam que os judeus voltassem a estabelecer local. Então o que eles faziam? Esdras, no livro de Esdras capítulo 4, verso 4, fala um pouco sobre o que aconteceu. Diz assim: contudo, o povo que residia na terra tentava desencorajá-los e aterrorizá-los. Enviaram ao mesmo tempo agentes ao rei Ciro para lhe contar mentiras a seu respeito. Essa situação manteve-se durante o resto do reinado de Ciro, até que o rei Dário subiu ao trono. Esdras, ele menciona como aquele povo, ao chegar naquela terra que já estava acampada por outros povos, sofreu a resistência, aonde estavam minando o seu ânimo. Aquele povo tentava tirar a força do povo judeu, fazendo eles não acreditarem que eles poderiam voltar a adorar a Deus naquela terra, naquele lugar, e reconstruir o templo. Nós precisamos entender que muitas vezes, talvez, pessoas tentam nos desanimar, ou às vezes nós mesmos nos desanimamos, achando-nos incapacitados, porque os nossos olhos só conseguem enxergar os nossos erros, porque a nossa mente só consegue perceber aquilo que nós vemos. Quando Deus nos chama, quando Deus nos vê, Ele vê com outros olhos, Ele vê com outro chamado, outra mente como a nós. Deus, quando chamou Moisés para uma grande obra, o que é que Moisés se via? Como ele se enxergava? Ele se enxergava como um homem de boca e língua pesados. Ele dizia: Senhor, eu não sei falar, eu não tenho boa comunicação, como é que eu vou liderar um povo tão grande? Enquanto Moisés só olhava para os seus defeitos, enquanto Moisés só se achava incapacitado, na mente de Deus, na visão de Deus, Deus estava vendo Moisés abrindo o mar, Deus estava vendo Moisés fazendo que a vara se tornasse uma serpente. Enquanto Moisés achava que ele tinha boca e língua pesada e não iria conseguir se comunicar com ninguém, Deus já estava vendo Moisés: eu vou falar contigo face a face, essa língua e boca pesada para mim não é nada. O que eu vou fazer na tua vida é muito maior do que os teus olhos podem enxergar.
Assim é na nossa vida. Deus nos chamou, alguns aqui têm um chamado específico, e isso é só um dom que Deus lhe dá para fazer essa grande comissão. Talvez você não se enxergue agora no grande de Deus, mas Deus já enxerga você no grande da sua vida. O rei de Israel, existe uma passagem em Reis, onde o rei de Israel, ele vai até o profeta Eliseu e pede para que Eliseu ajude ele a respeito de um combate eminente contra os sírios. E Eliseu pede para que ele pegue as flechas e atire na terra, ferir a terra. E ali o rei de Israel atira a primeira vez, atira a segunda vez, atira a terceira vez. E aí ele para, e o profeta Eliseu diz: olha, porque você atirou só 3 vezes, tu só vais ferir os sírios 3 vezes, tu não vai consumir eles por completo. E aí a gente se questiona, bom, quantas vezes era necessário então que ele atirasse? O profeta Eliseu não disse para ele quantas vezes ele deveria atirar, ele simplesmente pegou as flechas e atirou conforme ele quis que atirasse. Será se ele foi pego de surpresa em relação a isso? O problema daquele rei não era obediência. Ele era um homem obediente. Ele pegou as flechas como o profeta mandou ele pegar e atirou como o profeta mandou ele fazer. O problema daquele rei era intensidade. Enquanto ele tivesse flecha, era para ele atirar. Enquanto ele tivesse algo que Deus tinha dado para ele fazer, era para ele continuar fazendo, até que acabasse essas flechas, aonde ele não pudesse mais atirar. Ali sim era o fim, era o momento onde deveria parar. Na nossa vida é a mesma coisa. Talvez nós sejamos obedientes, mas nós não somos intensos. Talvez a gente obedeça ao ID, mas só em momentos oportunos, aonde nos convém. Na verdade, a gente tem que buscar o crescimento em Deus dia a dia. Enquanto nós ainda não conhecemos Ele em sua totalidade, isso só vai acontecer na glória. Nós devemos crescer de glória em Cristo Jesus. Nós precisamos nos lembrar que se Deus nos chamou para essa grande obra que nós mencionamos, para essa grande comissão, então é porque Ele tem propósitos, Ele tem um plano para as nossas vidas. Josué, quando foi chamado, Deus já adianta para ele e disse: não fui eu que te enviei, portanto, sede forte, corajoso, não temas, porque o Senhor, o teu Deus, estará contigo por onde quer que andares. Deus já falava para Josué: olha, Josué, eu vejo em você algo muito maior do que você imagina. Portanto, cabe só a você 2 coisas: não temer e ter força, porque o resto eu farei. O nosso Deus é um Deus fiel, fiel à sua palavra. Em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 24 diz: aquele que vos chamou é fiel e há de realizar aquilo que prometeu. Deus, Ele é fiel. Pode ser que eu não seja digno de fidelidade, mas Deus, Ele é fiel à sua palavra. O que Ele falou, Ele há de cumprir. É nessa fidelidade de Deus que nós temos que nos segurar e entender. E esse povo judeu que se achava incapacitado, Deus dá uma orientação muito clara para eles, que está no verso 8. O verso 8 começa assim: subir o monte. Aquele povo que estava cercado de pessoas tentando desanimá-los, Deus só disse para eles: olha, suba o monte, dê o primeiro passo, vá na frente, faça o que eu estou lhe mandando fazer. Tape os seus ouvidos para que os outros dizem, tape os seus ouvidos para que os outros falem. Apenas aceite o chamado e dê o primeiro passo, suba o monte. O segundo ponto que eu consigo perceber desse texto, que dificultou o povo judeu em realizar a obra qual Deus colocou no coração deles, era o medo. O medo. Medo esse que também tem nos apegado, tem nos cercado, principalmente num ano como esse, que é o medo da perseguição. Muitos não querem anunciar o evangelho com medo da perseguição, com medo de serem perseguidos.
O povo judeu, como nós lemos em Esdras, fala exatamente que aquele povo falava ao rei Ciro coisas e mentiras para que o rei Ciro mandasse um exército para destruir aquele povo que lá estava em Jerusalém. Até que o rei Ciro morreu, entrou um outro rei que foi chamado Dário, e aquele povo continuou contando mentiras a fim de que o povo judeu fosse derrotado. Aquele direito que tivesse dado a eles haveria sido retirado. Eles tiveram que colocar sentinelas nos seus muros para proteger e vigiar enquanto os outros trabalhavam na obra, porque eles se sentiam perseguidos. Da mesma forma somos nós cristãos. Às vezes nós temos medo de anunciar o evangelho, de falar a palavra do Senhor, com medo da perseguição. Mas eu quero lhe dar uma boa notícia. E essa boa notícia, quem diz é Jesus. Em João 16, verso 33, ele começa assim: eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Então o que ele vai acabar de falar agora é algo para nos confortar. E ele continua: nesse mundo tereis tribulações. Parece que não é tão confortante assim o que ele acabou de dizer. E aí talvez fique difícil de entender aonde está o conforto que Jesus Cristo disse que eu vos digo isso para que vocês tenham paz em mim. Lembre-se, paz em mim, em Jesus. E ele termina: nesse mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então se você está em Cristo, é exatamente ali que você tem que ter paz. Muitas pessoas, vocês acham que somos só nós cristãos que sofremos tribulações? Não, todo mundo. Quem teve a oportunidade de não ser cristão em um momento da vida e veio a conhecer Jesus Cristo e aceitou a Jesus, talvez tenha conhecimento e testemunho disso. Muitas pessoas que ainda não conhecem esse Deus, que ainda não estão verdadeiramente com Jesus Cristo, têm as suas tribulações. Mas como é que eles fazem para superá-las? Se entregam ao álcool, se entregam às drogas, se entregam à prostituição, à mentira, ao roubo. E eu pergunto, isso vai resolver o problema deles? Não vai. Nós que estamos em Cristo Jesus, podemos até passar por tribulações, mas nós sabemos que naquele momento Deus está trabalhando a nosso favor. A gente só ora, espera e crê que Deus vai trazer a solução, e Deus traz a solução. Isso é estar em Cristo Jesus, é confiar a sua vida a Ele, é saber que independente das circunstâncias, independente da dificuldade, Ele continua soberano sobre nossa vida. É saber se a doença vem, Deus ainda é soberano sobre a sua vida. Se a dificuldade financeira chegou, Deus ainda está no controle. Se Deus é fiel, fiel também a sua palavra e as suas promessas. Portanto, mantenha-se em Cristo Jesus e usufrua das promessas de Jesus. Sobre o medo da perseguição, Paulo escreve a Timóteo, seu filho na fé: quanta perseguição suportei, mas de todas essas coisas o Senhor me livrou. Em Salmos, verso 19, capítulo 119, 157 diz: muitos são os meus adversários e os meus perseguidores, mas eu não me desvio dos teus estatutos. Glória a Jesus. 1 Pedro capítulo 4, verso 12 e 16 diz assim: amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los, como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria.
O nosso Deus é o Deus que traz a provisão. Em 2 Coríntios capítulo 4, verso 8 e 9 diz: em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos. Não é as dificuldades da vida que vão tirar o nosso propósito. Nosso Deus não se permanece ausente no momento da dificuldade. Ele é o mesmo Deus de sempre. Outro tipo de medo que nos impede de fazer a obra do Senhor é o medo da comparação. Muitas vezes nós achamos que só há um jeito de se fazer a obra bem feita, que é o jeito do irmão fulano, da irmã ciclana. Para eu evangelizar, eu só vou conseguir fazer se eu for fazer igual o irmão fulano faz. A palavra de Deus diz em Atos 1, verso 8: ide por toda Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Quando fala em Jerusalém, ele está falando da sua cidade, do seu bairro, a sua rua. Essa é a sua Jerusalém. Quando fala de toda a Judeia, é o estado a qual Jerusalém faz parte. Seu estado Ceará, são as cidades do interior. Essa é a sua Judeia. Samaria é um outro estado próximo da Judeia, seria outros estados, e até os confins da terra, é até onde Deus lhe mandar. Outras nações, outros povos, aonde Deus lhe enviar. Mas isso não quer dizer que você só vai fazer a obra de Deus se for nos confins da terra. Você é chamado para fazer também na sua Jerusalém, também na sua casa, na sua família, na sua rua, no seu trabalho. Férias, muito bom para a gente, para descanso da carne, mas ali também Deus está conosco, ali também Deus está cuidando da gente. Nós não deixamos de ser cristãos nas férias, ali também é a nossa Jerusalém, talvez Judeia, se estivermos fora da nossa cidade. Deus nos chama para viver uma vida ímpar. A perseguição, ela não pode ser a causa dos nossos medos. Não é porque a gente tenha medo de ser perseguido que nós não vamos falar do Evangelho, porque o Evangelho é luz, é força, é vida, principalmente para aqueles que não têm, e hoje estão nas ruas sem ter condição de saber, de sair do seu problema, por não ter uma solução, e nós temos essa verdade conosco. Quantas pessoas sofrem porque nós não anunciamos o Evangelho? Em 2011 eu tive a oportunidade de ir à África, na cidade de Luanda, na capital Angola, e a cidade ela tinha acabado de sair de uma guerra civil, ela estava quase que toda em processo de reconstrução. Por onde você andava, era coisas que estavam sendo reconstruídas. Mas ainda sentia no governo um medo de ressurgente, da milícia ressurgente que perdeu, conseguir força para tentar um novo golpe. Então eles tentavam controlar as igrejas, para que os pastores só falassem o que eles queriam, ou qualquer outra religião fizesse exatamente conforme o governo atual. A milícia ela atuava ainda, e a milícia ela era contra o cristianismo. Eu cheguei a ver vídeos de como é que se diz, chacina de cristãos, de famílias cristãs, e eles simplesmente atirando e matando, só porque o Evangelho liberta. O Evangelho liberta a pessoa da droga, e a droga é um meio de recurso deles. E ali era um país em perseguição, e a igreja Assembleia de Deus, que eu tive a oportunidade de ir, o culto começava 8 horas da manhã. Sabe que horas terminava o culto? Meio-dia. De 8 da manhã ao meio-dia era louvor, era palavra. Quando dava meio-dia, a primeira vez que eu fui, eu me levantei para ir embora, queria almoçar. Quando eu me levanto, que abrem a porta da saída da igreja, eu olho a multidão de gente querendo entrar e pouquíssima gente saindo da igreja.
A luta ali já era para conseguir um assento para o culto que já ia começar a meio-dia. Um país em perseguição, um país sofrendo perseguição, estava vivendo algo sobrenatural de Deus. Aquilo estava gerando neles uma vida, uma alegria que é difícil de entender. Por isso que Paulo diz: quando estou fraco, aí sim estou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza. Isso é viver em comunhão com o Espírito Santo de Deus. E sobre as comparações, o povo judeu também se sentia minorizado quando se comparava a outras pessoas. Não se sinta minorizado. Não ache que o Evangelho Deus só quer que você faça quando você for formado em teologia. Deus quer que você fale do Evangelho com a sua vida, com o que Deus já está fazendo na sua vida, é através dos testemunhos, do que Deus já fez na sua vida, é isso que você vai anunciar às outras pessoas, porque esse Deus que lhe curou, que lhe tratou, que lhe modificou, Ele é capaz de fazer o mesmo para as pessoas que estão hoje precisando. Então nós precisamos ter esse chamado. O povo ele se sentia minorizado. Por quê? Por causa do primeiro templo. O primeiro templo, o templo de Salomão, era um templo riquíssimo. Salomão, vocês sabem, ele era rico em sabedoria e em dinheiro. E ele construiu o primeiro templo com o que havia de melhor. A madeira que levantou aquele primeiro templo eram os cedros do Líbano. Era uma madeira tão cara, tão valiosa, que, para você ter ideia, se você olhar a bandeira do Líbano, você vai ver uma árvore no meio da bandeira do Líbano. Essa árvore é o cedro do Líbano. É uma das árvores mais caras. E imagine naquela época como se transportar uma madeira tão pesada, com meios de transporte tão difíceis. Mas o templo de Salomão foi feito com essa madeira, para vocês terem uma ideia. E o povo se sentia comparado. Como é que a gente vai construir um templo que se pareça, que chegue um pouquinho da glória do templo de Salomão? Em Ageu, capítulo 2, verso 3, está escrito assim: quem há entre vós que, tendo ficado, viu essa casa na sua primeira glória? E como a vedes agora? Não é essa como nada diante dos vossos olhos comparado com aquela? Eles não conseguiam fazer a obra que Deus tinha mandado para eles, porque eles estavam se comparando com o templo anterior. Mas Deus trata essas coisas em nós. Ainda no verso 8, Deus diz: subi o monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela me agradarei, e eu serei glorificado, diz o Senhor. Enquanto o povo estava preocupado com a madeira do Líbano, que era cara e difícil deles conseguirem, principalmente um povo que ficou exilado por 70 anos, agora Deus só diz para eles: suba o monte, esse monte de Jerusalém aí, suba e traga a madeira que ali está. Não precisa ser o cedro do Líbano. O que você tem é exatamente o que Deus quer. As suas valências é exatamente elas que Deus quer usar. Não ache que você só vai ser usado quando você tiver o que João tem, o que Fernando tem. Não, Deus quer lhe usar do jeito que você é agora, com a madeira que você tem disponível em você. É essa que Deus quer usar. É essa que Deus quer fazer uma grande obra e Ele ser glorificado na sua vida. Portanto, não se compare com outros. A obra dos outros, glória a Deus, é Deus usando eles. A obra que Deus quer fazer em você é contigo e Deus. Só dê chance, dê a possibilidade de Deus lhe usar. Não se limite. Porque em Jeremias capítulo 29, verso 11 diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Os nossos planos, quem sabe, é Deus. Por isso não se limite com o que você acha a respeito de você.
Faça o chamado, suba o monte, traga madeira, que Deus vai fazer uma grande obra na sua vida. O terceiro e último ponto, talvez seja o mais forte de todos, que eu consigo perceber nesse texto de Ageu. Talvez esse seja o ponto que realmente impediu o povo de fazer a obra. E eu acho que talvez seja esse o ponto que nos impede ainda de não ter atendido o chamado do ID do Senhor. É adiar o tempo do chamado. No verso 2, o primeiro que nós lemos diz assim: assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: esse povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Para o povo, eles achavam que ali ainda não era o momento de fazer a obra. Deus tinha chamado eles da Babilônia para Jerusalém para reconstruir o templo, e mesmo assim eles dizem: ainda não é o tempo da gente construir a obra de Deus. Se não era esse templo, o que eles estavam fazendo? Verso 6: semeais muito e recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebeis, mas não vos saciais, vestivos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário num saquetel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Deus estava dizendo: entendam o que vocês estão tomando por decisão da sua vida. Vocês dizem que não tem tempo para fazer a obra de Deus, porque vocês estão trabalhando e não conseguem recursos. Vocês estão comendo, mas parece que aquilo ainda não lhes sacia. E a ideia é que eu só vou fazer a obra de Deus quando nada mais me faltar. A ideia é que a obra de Deus ela só deve ser feita quando tudo na minha vida estiver concluído. No verso 4 diz assim: e para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e essa casa há de ficar deserta. Deus dizendo: para vocês é tempo de se preocupar com o conforto da sua casa. Enquanto você está preocupado com o conforto da sua casa, Ele pergunta: minha casa há de ficar deserta? A obra que Deus lhe chamou, você está trocando por bens materiais? Será se o problema desse povo era falta de tempo? Será se o problema desse povo era falta de dinheiro? Será se se esse era o problema, será se simplesmente Deus nos abençoasse eles e desse o dinheiro que eles estão, a colheita deles fosse boa e eles recolhessem muitos frutos? Será se eles se alimentassem, ficassem saciados e todos os seus prazeres fossem atendidos? O salário que eles recebiam parecia que ia num saco furado. Parece que eles recebiam e tudo se gastava, eles não viam aonde tinham dinheiro. Talvez isso esteja acontecendo conosco. Será se Deus costurasse esse saco e eles conseguissem juntar dinheiro e não precisar trabalhar tanto? Será se nesse momento aí sim eles considerariam que era o tempo de fazer a obra de Deus? Não, Deus sabia que não era esse o motivo. O motivo deles não era o tempo, o motivo deles era a falta de propósito. Eles poderiam ter o maior tempo do mundo e Deus sabia disso. Tanto que em Ageu capítulo 1 verso 9, Deus disse: esperaste-o muito, mas eis que veio a ser pouco. E esse pouco, quando trouxeste para casa, eu dissipei com um sopro. Por quê? Disse o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre para a sua própria casa. O problema ali do povo era a falta de propósito. Quem estava fazendo com que eles não prosperassem era exatamente Deus, porque Deus sabia que não era questão de tempo ou de riquezas que impediam eles de fazer a obra de Deus, era a falta de propósito. O
o apóstolo Paulo, ele diz em Filipenses, que talvez seja um dos versículos mais mencionados, porque ele nos dá ânimo para vencer as dificuldades, que é: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Paulo, ele diz que não há nada que possa afastar ele do propósito dele de fazer a obra de Deus. Mas para que Paulo chegue nessa afirmação, existe o versículo anterior que mostra o que ele passou para conseguir falar isso. Ele diz: sei estar abatido, como também sei ter em abundância. De toda maneira, de todas as formas eu fui instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter em abundância como a padecer necessidade. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Paulo sabia que era no momento de miséria, no momento de fome, no momento de sofrimento, ele sabia que Deus estava ensinando algo a ele naquela situação, que aquela tribulação que Paulo estava passando ia produzir nele uma instrução, um ensinamento que ele não iria aprender em nenhum outro momento. Da mesma forma, quando ele tinha em abundância, quando ele estava vivendo um tempo de fartura, quando nada lhe faltava, Deus também estava ensinando Paulo a viver em fartura. Não era a miséria e nem era a fartura que afastava Paulo do seu propósito. Não era o que ele tinha ou o que ele deixava de ter, que deixava em Paulo a falta dele fazer o que Deus tinha chamado a ele. Por isso que em Neemias diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Você quer saber de algo que deixa Deus alegre? É a sua força. É no momento da tribulação, no momento da perseguição, no momento da dificuldade, você mostrar que tem força, porque você sabe no Deus em quem você confia. Você sabe que você está fazendo um chamado que Deus lhe deu. A alegria do Senhor é a nossa força. E esse povo estava em meio a tantas coisas, a tantas dificuldades, e Deus simplesmente diz para eles: aplicai o vosso coração aos vossos caminhos. Vejam aonde vocês estão andando, vejam o que vocês estão fazendo e analisem. Vocês estão no caminho a que eu chamei vocês? Vocês estão fazendo a obra que eu chamei vocês a fazerem? E a palavra diz ainda em Ageu que o espírito de Zorobabel, o príncipe, do sacerdote Josué e de todo o povo foi animado com as palavras que Ageu levou do Senhor. Eles olharam para o que estavam vivendo e aí verdadeiramente eles se aplicaram à obra da construção daquela obra. A perseguição continuou, aquele povo continuou falando mal deles para o rei Dário, continuou. O rei Dário teve que buscar nos decretos antigos do rei Ciro a autorização daquele povo para construir o templo, porque se ele não achasse, ele ia mandar destruir. Mas aquele povo, quando foi inquirido por um rei do lado, onde o rei perguntou: quem foi que autorizou vocês a fazerem isso? Sabe o que foi que eles responderam? Foi o nosso Deus. Foi o nosso Deus que mandou. Eles não estavam mais preocupados com a afronta, eles não estavam mais preocupados com o medo, com o desânimo, eles não estavam mais comparando a sua obra com aquela obra de Jerusalém, antiga de Salomão. Eles simplesmente estavam fazendo agora o que Deus tinha mandado eles fazerem. Eles tinham colocado seu coração nesse caminho. E sabe o resultado de tudo isso? Ageu, capítulo 2, verso 9. A glória dessa última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, santo é o teu nome, Jesus. A partir do momento que eles colocam o seu coração e fazem a obra, Deus cumpre com aquilo que Ele tinha chamado. Aquilo que eles imaginavam que não seria nada perto do templo de Salomão, se tornou muito maior do que o templo de Salomão, aquilo que os olhos deles não viram. Deus fez eles verem no futuro, mas isso levou eles para que eles pudessem se visualizar, saber onde estavam errando e andar conforme Deus tinha ordenado a eles. Assim somos nós, meus irmãos.
nós precisamos entender o chamado de Deus. Entender que esse chamado de Deus não é simplesmente uma opção. Não é uma opção. Eu não posso dizer que eu vou falar do Evangelho ou não vou. Eu tenho que ir. Em Lucas 10, verso 2, está escrito: e dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Jesus via aquele povo todo sofrendo, como nós vemos hoje. E Jesus até dizia: eu vejo eles como ovelhas sem pastores, ovelhas desgarradas, sofrendo, quando eu estou bem aqui. E eles não vêm a mim, porque não há obreiros que levem essa verdade para eles. E aí ele diz: orem ao Senhor da seara para que envie obreiros. Só que há um detalhe: essa palavra envie obreiros, no grego original, ela se chama ekbalo. E o grego, existem várias formas de se falar uma palavra. Por exemplo, quando a gente pensa envie uma pessoa, eu estou imaginando enviar uma pessoa daqui para um outro local e simplesmente isso. Mas ekbalo significa enviar de uma forma que nada possa impedir que a pessoa alcance o outro local, que chegue no destino. Ekbalo é envie de forma a qual nenhuma força, nenhuma tempestade, nada, nenhum contratempo possa impedir que esse obreiro chegue no outro local. É dessa forma que Jesus Cristo pede que a gente seja enviado, para que nada, independente da circunstância, venha nos desanimar. Porque nós precisamos não só aceitar esse ide, mas estar disposto a tudo que vier a acontecer. Porque ter tribulação é uma certeza, é só questão de tempo. Nesse mundo tereis tribulação, isso é uma afirmação. Ter bom ânimo é uma condição, porque nós podemos ter ou não ter, mas para vencer nós precisamos ter bom ânimo. Talvez você esteja se pensando: o que é que pode te separar do amor de Deus? Que dificuldade você imagina na sua cabeça que seja capaz de lhe tirar do amor de Deus? Paulo diz em Romanos: o que me separará do amor de Cristo? Será a tribulação, a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Porque nós somos como ovelhas enviadas ao matadouro todos os dias. Mas nós somos mais dos que vencedores por meio daqueles que nos chamou. Por isso Paulo termina esse texto dizendo: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem potestades poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. É essa força, é essa certeza que nós temos que ter, é esse ânimo que vem de nós, mesmo em situações difíceis. É aquilo, é o amor de Deus em nossas vidas, é a unção do Espírito Santo que nos faz dar um passo à frente, confiando naquele que nos chamou, confiando naquele que nos enviou, que disse que é para a gente ir e levar o Evangelho a toda criatura. Esse ano de 2020 não foi um ano fácil, não foi, mas Deus esteve durante todos os dias. Nada fugiu do plano e do controle de Deus, nada. Desde o início dessa, vou chamar de tribulação, dessa pandemia, Deus tem falado ao meu coração que a seara está sendo plantada. Muitas pessoas nesse tempo acabaram percebendo como a vida é simples, é frágil. Como você tem hoje a pessoa do seu lado, amanhã talvez não tenha. Essa pandemia, esse ano de 2020, foi um ano onde muitas pessoas deixaram de cantar funk ou músicas indecentes e aprenderam a cantar, abrir as suas janelas e dizer: porque Ele vive, eu posso crer no amanhã.
Foi um ano difícil, mas eu creio que foi um ano de propósito. A seara está aqui, está plantada na nossa rua, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso interior. Se Deus um dia lhe conceder a possibilidade de ir até outro estado, de ir até outro país, não perca a oportunidade de falar do Evangelho. Desde o meu primeiro trabalho como professor numa escola pública de Horizonte, ali eu já dizia minha primeira viagem missionária. O trabalho que Deus me deu, se ele não for para honrar Ele, não tem finalidade. Por isso que Deus nos chama para fazer essa obra de forma como o verbo ekbalo diz, ir e não temer o que vai acontecer, porque aquele que nos chamou é fiel e há de cumprir o que prometeu. Então não tenha medo, meu irmão, esse ano de 2021, eu profetizo na tua vida que vai ser um ano de bênção, eu profetizo que vai ser um ano de missões, de evangelismo, que a obra do Senhor vai crescer, que a obra do Senhor vai se multiplicar, que vidas vão poder conhecer o nome santo, salvador de Jesus Cristo, que a sua vida vai ser um espelho de Deus nos seus familiares, que eles vão conseguir enxergar que em ti há o Espírito Santo de Deus e eles vão te buscar. E no momento que você for dar uma palavra para eles, quem vai usar a tua boca vai ser o Espírito Santo de Deus. No dia que o seu colega ou colega de trabalho vier lhe contar um problema, ali Deus vai lhe usar para dar uma palavra motivadora, para falar que Jesus Cristo pode todas as coisas. As pessoas que estão se sentindo cansadas, sobrecarregadas e não conseguem solução em lugar nenhum, você diz, olha, talvez você não consiga resolver os seus problemas ou se livrar deles, desses vícios. Se você não tem força, busque aquele que diz, vinde a mim todos vós cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Jesus Cristo chama essa responsabilidade para Ele. Se você não consegue, entregue a Ele suas cargas e veja que o fardo dele é leve e Ele é capaz de lhe tirar dessa situação. Então, meus irmãos, que nesse ano de 2021 nós possamos ser esses obreiros que tantos são chamados, que muitas pessoas oram, e que nós sejamos resposta de oração da igreja, para que a gente leve o Evangelho a toda criatura. Eu agradeço a oportunidade, agradeço ao pastor Marcondes, à igreja, agradeço a Deus pela oportunidade de servi-lo. Que Deus continue abençoando a vida de vocês. Amém.